Nesse slide, vocês estão vendo aqui, esses aqui são os X-Men, né? E aqui em especial, na verdade, é um deles, né? O Ciclope. Aqui do lado, à direita, a gente tem o Super-Homem, né? O Superboy. Aqui em cima uma historinha de como foi, como surgiu, né, o Quarteto Fantástico. Então, o Quarteto Fantástico ele surge a partir de uma radiação cósmica, né? Que eles, enfim, são alvos disso e aí cada um deles tem uma mutação diferente, né, do outro, e essa mutação confere a eles, né, superpoderes. Mesma coisa com X-Men, né? E aí nós temos vários tipos de poderes, diferentes tipos de poderes. Então, aquela famosa visão de raio-x, né, do Super-Homem, que é capaz de ver através de superfícies opacas, né, de uma parede, enfim. A radiação de altíssima energia que sai, né, do olho do Ciclope, enfim. Eu, desde criança, assim, fui super apaixonada por gibis, por essas histórias, né, colecionava. E quando criança você se imagina, né, um super-herói, né, cheio de poderes, cheio dessas capacidades, né. Eu não sei se alguém aqui que curte, que acompanha, também tinha essa vontade, né, e você tem algum preferido? Tem algum preferido, assim, alguém que curte? Poderia falar qual é o seu preferido? Noturno. Ai, é tão difícil escolher um. Não tá, não. Eu acho não Homem-Aranha. O Homem-Aranha é um dos grandes, né, preferidos de muitos, porque ele se identifica muito com a gente em relação a ser assim, ele talvez seja dos super-heróis o mais, de sentimentos mais parecidos com nós, né, comuns seres humanos, né. O João Henrique colocou o Noturno. O Noturno, pô, legal essa do seu Noturno, bacana. A Mística eu ficava, né, impressionado, né, assim, pô, o poder da Mística é incrível, né. E tem o do Professor Xavier, né, que você controla a mente, né, assim como o da Fênix, das pessoas. Incrível isso, né. E o do Wolverine, que tem, né, aquele esqueleto de adamantium que é invencível, né. Então, assim, enfim, tem várias coisas. E é muito legal, né, assim, como eles foram criados, né, quanto a imaginação humana é capaz de criar coisas. E essas criações todas, elas são inspiradas justamente no que vocês estão vendo aqui do lado, né? No espectro eletromagnético, onde nós temos aqui desde comprimento de onda, digamos, macroscópico, né, se a gente pudesse ver, mas na escala de 10 a 7 aqui, ou seja, comprimentos de ondas bastante altos, elevados. E aí, esse comprimento de onda, ele está relacionado, se vocês observarem aqui, ó, energia em eletronvolts, né? Então, aquela relação que eu frisei na aula passada, né? Maior o comprimento de onda, menor, né, essa energia, ou seja, essas energias em eletronvolts são muito pequenas, né? Então, a gente está aqui, por exemplo, olha, VHF e UHF exatamente são as ondas, né, eletromagnéticas aí da faixa de rádio, televisão, né, que nós recebemos diariamente devido à emissão, né, pelas antenas que chega à nossa casa, enfim, no carro e em todos os dispositivos que temos hoje. Elas têm energias aqui, como vocês podem ver em eletronvolts, da ordem de 10 a menos 6, 10 a menos 5 eletronvolts. Ou seja, 0,00001 eletronvolts. Uma energia muito, muito pequena, né? E aí,
a gente observa, né, também a desinformação, muitas vezes, que as pessoas têm, né, em relação a esse conhecimento da interação da radiação com a matéria. Nós estamos falando justamente, por exemplo, de sinais de 5G, né, que, por exemplo, no início da pandemia, lá atrás, na Inglaterra, tivemos casos de pessoas que foram destruir uma antena de 5G porque haviam propagado uma notícia pela rede social de que aquilo ali estava causando mortes, né, da Covid e tudo mais. Não sei se vocês acompanharam essa notícia. Isso foi, acho que há mais de um ano atrás, quer dizer, um pouco menos de um ano atrás. Acompanharam ou não? Não ouvi falar. Ouvi falar desse caso tanto, assim. Teve um caso desse que foi noticiado, chegou aqui no Brasil, e isso aconteceu lá na Inglaterra, né? Enfim, mas é uma energia muito, muito baixa, né? E aí você subindo aqui no espectro eletromagnético, subindo em energia, né, e portanto diminuindo ainda mais esse comprimento de onda, nós vamos passar, tá vendo aqui, pela região do visível, tá? Que é o que enxergamos, né? E aí a partir desse momento, desse limite, nós estamos aqui na região de altas energias, né? E, portanto, baixíssimo comprimento de onda, chegando aos raios gama e até raios cósmicos, passando pela faixa toda de raio-x, né? Então, assim, a compreensão, o domínio do espectro eletromagnético é essencial para entendermos, né, a natureza da matéria, né? E as propriedades da matéria. Então, é de um tema relevante esse, e só para demonstrar essa relevância, essa aplicação, né, do espectro eletromagnético, vocês observem aqui, agora como se fosse um zoom, naquele anterior, o considerado pai, né, dos raios-x, foi esse cientista, tradução aí do nome dele seria Wilhelm Röntgen, tá aqui, acabou ficando aqui mal editado na conversão do PDF, mas o Röntgen, ele ganha o Nobel em 1901, é o primeiro Nobel dado, né, de física, para ele, por ter descoberto os raios-x, né, e tem até uma curiosidade, se vocês observam nos livros, não sei se já sabiam disso, dessa curiosidade, vocês sabem qual foi a primeira radiação, né, de raio-x que ele fez para confirmar, né, que funcionava, né, a imagem? Isso, o João Henrique lembrou aqui. A mão da esposa, né, só que ele não fez da mão dele, ele fez da esposa, né, tem esse detalhe. Ele não fez da sua própria mão, né, ele fez da mão da esposa. Imaginando o que passou pela cabeça dele. Deveria ter feito na dele, né? Não da esposa. Enfim. Mas, olha só a importância, né, dessa descoberta e o quão isso evoluiu ao longo dos anos. A gente percebe, olha só, ele descobre isso em 1895, por volta de 1895. Logo em seguida, né, a sua descoberta, ele recebe o Nobel, né, tal a importância do que ele havia feito, mas a gente vai observar aqui que a energia do fóton, né, em eletronvolts, aqui 1 eletronvolts, 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, tá? Aqui na escala de eletronvolts. Vocês observam aqui as respectivas faixas, né, onde nós temos a cristalografia de raio-x, que é uma energia que vai estar em torno lá de 10 mil eletronvolts, tá? Ou seja, é uma faixa de energia que é possível você caracterizar, né, a estrutura química de uma proteína, de um
de um material. Pode falar, alguém quiser falar, fica à vontade. A mamografia, tão importante para análise médica, né, que feita precocemente, né, você consegue acompanhar a evolução de um câncer, né, de mama, por exemplo. Passa a ser um exame até de rotina, né, para muitas mulheres, e também é possível, né, também homens, mas enfim, mulheres em grande parte, após uma certa data, devem fazer constantemente para acompanhamento. Estaria num nível de energia um pouco maior. A tomografia computadorizada, né, que é capaz de também não só perceber anomalias, um crescimento exacerbado de certas células, mas também acompanhar fissuras, outros tipos, né, de tumores e pneumonias também, né, agora muito importante nessa época da pandemia, tem sido usada para diagnosticar a Covid também, né. Aí já seria uma energia bem superior, aí nos 100 mil, e não sei se todos, né, chegaram a passar por essa, mas a segurança em aeroportos, né, também usa raio-x para detectar armas, contrabandos, objetos que não podem, por segurança, entrar na aeronave. Enfim, por segurança, isso também é utilizado. Então, sim, essa é uma das aplicações, né, dos raios-x, mas aqui a gente poderia até falar de tantas outras, e aí vocês observem o quão é importante a compreensão e o domínio das técnicas que envolvem as radiações eletromagnéticas. E eu estou querendo frisar isso porque é o histórico que a gente está falando, né, na disciplina desde da primeira aula. Ou seja, os fenômenos relacionados à luz, à radiação, cobre, né, em grande parte, o final do século XIX, o início do século XX, fervorosamente, e é isso, essa busca de entender, né, a física do fenômeno, do problema, que vai gerar, né, uma série de descobertas tão importantes para a humanidade, né? E uma delas tem tudo a ver conosco, né, com nós químicos. Para citar essa, eu volto de novo àquela questão da nossa aula, na segunda-feira, estão lembrados? Do laboratório Cavendish. Eu havia dito que torna-se um laboratório de destaque, de importância naquele cenário do início aí do século XX e se perpetua ao longo das décadas seguintes, né? É justamente lá no laboratório Cavendish que o Thomson faz a descoberta, né, do elétron e que ao longo dos anos seguintes continua esses estudos no sentido de entender a estrutura atômica da matéria, entender como que essas subpartículas atômicas se organizam. E aqui vocês estão vendo um desenhozinho do pudim de passas, né, que é o modelo de Thomson para o átomo, em que ele imaginou o átomo constituído por elétrons e prótons dispersos como num pudim de passas. A gente vai falar um pouco mais sobre isso à frente, mas eu queria lembrar de novo, né, que esse laboratório Cavendish, ele, até onde eu atualizei a informação, ele produziu 30 cientistas ganhadores do Nobel. As descobertas assim mais impactantes e que tem a ver com a nossa área, né, seria a do elétron, a do nêutron, estrutura do DNA foi feita lá. E não bastasse, né, o James Maxwell, que é o cara que havia, eu falei com vocês, definido, né, as leis do eletromagnetismo, foi o fundador e o primeiro professor, né,
de Física de Cavendish, que é digamos, um prêmio, né, uma honraria dada e que se perpetua depois de Maxwell como sendo sempre o diretor do departamento lá de Física e o laboratório Cavendish. Ernest Rutherford, que a gente vai falar logo em seguida, ele foi o aluno de Thomson e ele torna-se diretor, né, do Cavendish em 1919. Tá? Então, assim, eu acho legal esses fatos históricos, porque eles nos fazem entender, né, as coisas e entender que as coisas não são por acaso. Coisas não são por acaso, tem um porquê, né? E é importante a gente entender os porquês. Mas falando um pouco, então, agora do Thomson e o seu modelo, eu gostaria de lembrar a vocês que o aluno de Thomson, Rutherford, ele fez um experimento que vocês, né, estudaram já em Química Geral e conhecem muito bem. Eu quero só relembrar aqui para vocês entenderem. Com as tais partículas alfa, que são, digamos, núcleos de hélio, íons, né, como se fossem íons de hélio, então são partículas carregadas positivamente. E o que Rutherford ele pergunta é o seguinte: esse modelo aqui de Thomson, para ser verdadeiro, se fosse bombardeado por partículas alfa, elas atravessariam o átomo, né? E linearmente, né? Em linha reta. Né? Mas o que ele observa no experimento, né? Bombardeando isso contra uma lâmina de ouro, é que alguns feixes eram atravessados, mas outros, eles eram defletidos, né? Eles tinham uma trajetória completamente não esperada se esse modelo de Thomson fosse, de fato, verdadeiro, né? E é justamente por isso que Rutherford vai criar um modelo, né, em que esse, na verdade, átomo possui um núcleo maciço de carga positiva e os elétrons estão, então, em torno desse núcleo, e isso justificaria o porquê daquelas partículas positivas terem se defletido, terem um desvio em relação ao comportamento esperado se esse átomo tivesse a estrutura pensada por Thomson. Ou seja, olha que interessante, galera. O aluno, ele teve uma ideia contrapondo a ideia do seu orientador. Tá? Isso é possível, né? Muitos de vocês e muitos de nós, né, quando alunos, a gente tem aquela ideia, né, de que o orientador, o professor, é o sabedor de tudo. Não é bem assim. Todos nós somos alunos. Eu sou um aluno e me considero um aluno eterno. Estou aprendendo a cada dia. Estou aqui aprendendo com vocês agora. Então, assim, é muito bacana isso, mas mais bacana e mais legal ainda, veja, é que mesmo o Rutherford, tendo uma ideia diferente do seu orientador, né, o Thomson, eles não entraram em colisão, em briga, né? Depois de formado, o Thomson ele vai indicar, olha, o Thomson ele indica, né, recomenda uma posição na McGill University em Montreal, Canadá, para Rutherford lecionar, né? Ele fica lá um período, ele torna-se depois professor em Manchester, e em 1908 ele recebe o Nobel em Química por seus estudos com elementos radioativos. Então veja que
o Rutherford ele não vai receber o Nobel pelo modelo dele, tá? Ele vai receber o Nobel por uma coleção de estudos com elementos radioativos que ele e Thomson fizeram, né, durante boa parte da trajetória, e esse modelo agora dele é idealizado em 1911. Então, observem aqui o fio da meada e o histórico, né? Logicamente que ele propõe um modelo diferente depois de formado por Thomson. Então, esse choque de ideias acontece depois de formado, e não quando aluno de Thomson. Isso tem que ficar bem claro para não ter confusão. Mas, independente disso, né, a gente tem que sempre fomentar de que o aluno ele tem essa capacidade, tem que ter essa liberdade de pensar diferente, e o legal é que a gente tenha também a humildade de entender, né, uma posição contrária do aluno. Ficou claro para vocês isso aqui? Essa história? Sim. Sim. Bom, essa história é uma revisão, né? A gente não entrou ainda no modelo de Bohr, a gente vai entrar agora. Então eu só contei essa história justamente como um prelúdio para vocês compreenderem a contextualização do problema, né? E onde vai surgir o modelo de Bohr. O modelo de Bohr vai surgir justamente aqui. O que acontece depois? Acontece que Rutherford ele volta lá para Manchester e torna-se professor em Manchester. E ele recebe Niels Bohr, que era na época um recém-formado, né, no doutorado na Dinamarca, e ele recebe o Bohr como um pós-doutorando, né? Então, Niels Bohr foi um pós-doutor no laboratório de Rutherford. O que é curioso e o que é interessante é o Rutherford ele tinha um laboratório experimental que seguia uma linha, né, de raciocínio do seu orientador, né, Thomson, né, anterior, trabalhando com decaimentos de partículas radioativas, bombardeando isso em lâminas de metal para ver o efeito e entender a estrutura da matéria, a estrutura do átomo. E aí o que acontece? Niels Bohr ele tinha uma formação teórica, não experimental. E olha que legal a sinergia da teoria com o experimento. Igual, por exemplo, falou a Thaisa na segunda-feira, de que no trabalho dela, para entender o porquê uma reação não acontecia, foram feitos cálculos teóricos e os colaboradores mostraram para ela, né, os experimentalistas, o porquê não acontecia a reação. Não foi isso, Thaisa? Salvo engano, né? Uhum. Legal. Então, olha só que bacana. Aqui foi algo parecido, né? Niels Bohr, ele teve uma ideia. Qual ideia? Ele teve uma ideia de que a tal quantização da energia postulada, publicada anos anteriores, estão lembrados que o artigo de Planck foi em 1900, né? 1901, o de Einstein em 1905, e em 1913 ele tem essa ideia de que a tal quantização de energia pudesse estar relacionada com níveis de energia e relacionada com órbitas que no modelo de Bohr esses elétrons possivelmente estariam tendo em torno desse núcleo maciço. Então, o modelo de Rutherford era esse. Só que ele não imaginou como que estariam esses elétrons em torno do núcleo. Né? Legal. Niels Bohr é um teórico, ele pode pensar nisso e a gente pode, de repente, ter uma solução do problema. E foi exatamente isso que aconteceu. E aí, para entender o que aconteceu, nós vamos agora
parar aqui essa apresentação e a gente volta depois. E nós vamos lá no roteiro 3, que eu compartilhei com vocês segunda-feira. Deixa eu só migrar aqui agora refazer aqui, peraí. Só um minutinho que eu vou ter que... Apertei o botão errado e coloquei como levantando a mão. Legal. Apareceu para vocês aí na tela? Sim, sim. Sim. Perfeito. Quem puder também acompanhar aí, se estiver no computador com um roteiro bem grandão na tela, fica à vontade. O que acontece? Olha só. Nós devemos, para entender como que Bohr imaginou a tal órbita do elétron em torno do núcleo, é importante nós voltarmos um pouco à questão aqui da física clássica. E considerar, lembrar, né, que frequência, né, de rotação são ciclos por segundo. Então, o que nós teríamos? Nós teríamos lá um núcleo maciço, e nós teríamos um elétron. Vou colocar um núcleo aqui. Deixa eu fazer aqui um negócio legal. Quer ver? Tem um recurso aqui que é legal. Deixa eu ver se vai. Legal. Vocês estão vendo meu desenhozinho aí? Aham. Sim. Tá. Então, aqui tem um elétron, e esse elétron tem uma órbita circular, né, em torno desse núcleo, né? Então, ele pensando classicamente, né, para essa órbita aqui circular em torno do núcleo, ele imaginou todo um desenvolvimento clássico, da física clássica. Aí vocês vão lembrar lá da física clássica o quão isso faz sentido para o modelo de Bohr, né? Uma volta completa teria um ciclo de 2π, concordam? Ok? Sim. Perfeito. Então, por definição da física clássica, a velocidade, tá, é 2πr, que é o que? O comprimento, né, da órbita, vezes a frequência. Isso nada mais, nada menos, é R, como 2πf é igual à velocidade angular, ou a velocidade rotacional, né? Nós temos que velocidade vai ser igual a R vezes ômega hot, ou seja, a velocidade angular. E aqui vai ter unidades de radiano ficou errado aqui, depois eu mudo lá, né? Segundo, e denominado velocidade, portanto, angular, né? Ora, o que seria energia cinética, né? Vamos aqui fazer um paralelo rápido para vocês entenderem o seguinte. Na mecânica clássica, na física clássica, energia cinética, certo? É igual a meio, tá aqui do lado escrito, mas eu vou escrever aqui de novo ao lado, meio de mv ao quadrado, não é isso? Correto? Correto. Perfeito. Olha só, eu posso escrever isso da seguinte forma também. Eu posso escrever mv, parênteses, elevado ao quadrado, sobre 2 vezes m. Concordam? Eu fiz uma manipulação aqui
para reescrever a energia cinética. E o que seria MV? Estão lembrados? Momento. Isso. Mas é momento que? Linear, não é? Uhum. Então, momento tem a letra P, e esse é o momento linear. Então, a energia cinética da física clássica seria o momento ao quadrado sobre 2m. Concordam? Perfeito. Aqui está saindo tudo meio que parece meu filho escrevendo, porque eu não estou usando a mesa digitalizadora e estou aqui no mouse. Enfim, ou seja, se nós fizermos aqui a decomposição, como vocês acompanham o raciocínio, a energia rotacional, agora, tá? Energia cinética rotacional, ela vai ser igual a meio de mr ao quadrado, ômega ao quadrado, porque a gente está justamente fazendo a substituição aqui de V é igual a R ômega. Se nós substituirmos V igual a R ômega, nós temos essa relação de R quadrado ômega ao quadrado, o que nos daria meio de I ômega ao quadrado. Se nós olharmos essa energia cinética rotacional e olharmos a energia cinética aqui agora linear, do movimento linear, vocês vão observar uma correspondência entre o momento linear e o momento angular, assim como vai haver uma correspondência entre o momento de inércia e a massa da partícula. Vocês conseguem fazer essa correspondência, entender essa relação? Fica claro para vocês isso? Ou não? Pessoal? Acho que não. Vamos então aqui fazer uma retroalimentação das coisas. Olha só. Vou pegar meu mouse aqui, cadê ele? Sumiu. Opa, aqui. Energia. Eu quero chegar na energia rotacional. Como energia cinética, a gente sabe que é meio de mv ao quadrado, classicamente. O que nós fizemos é que o movimento de uma partícula, né, em órbita em torno de um ponto fixo vai ter um momento linear, mas um movimento também rotacional, ou seja, qual propriedade seria responsável por esse movimento rotacional em torno de um ponto fixo? Seria exatamente o momento angular. Tá? Vamos chegar no momento angular. A gente não chegou ainda no momento angular. Mas para derivar o momento angular, a gente precisa entender antes essa energia cinética rotacional. Bom, a velocidade dessa partícula em torno do ponto fixo, ela pode ser escrita dessa maneira, né? E o que resulta em posição r vezes a velocidade angular, a velocidade rotacional. Então, a partir dessa relação aqui em cima descrita, nós chegamos na energia cinética rotacional, que depende do momento de inércia e da velocidade angular. Assim como a energia cinética translacional, e não rotacional agora, depende da massa e da velocidade linear.
Então, há uma correspondência entre o momento linear e o momento angular, que está relacionado entre a velocidade translacional e a velocidade angular, assim como massa e momento de inércia. Isso estabelece as relações entre momento linear e angular, que pode ser definido aqui como I vezes ômega, da mesma forma que o momento linear é M vezes V. Então, olha só a correspondência entre as equações. Né? M está para I, assim como V está para ômega. Tá claro agora, Thaisa, pessoal? Agora ficou assim. Sim, sim. Tá? Então, há uma correspondência sempre, do ponto de vista clássico, entre uma propriedade, tá? Do ponto de vista clássico, e a sua correspondente agora quântica, que a gente vai chegar lá mais à frente no desenvolver desse raciocínio. Mas o que tem que ficar claro para vocês aqui agora é que essa, então, energia cinética pode ser escrita a partir, tá vendo, do seu momento linear, dessa forma, assim como a energia cinética rotacional escrita dependente do momento de inércia e da velocidade angular. Perfeito? Então, olha só as correspondências, né, entre propriedade, aqui no caso, momento linear e momento angular. Massa, momento de inércia, velocidade angular, momento mv, momento angular e ômega, e energia cinética, P ao quadrado sobre 2m, da mesma forma, energia cinética rotacional, L ao quadrado sobre 2i. Então, é bastante interessante vocês compreenderem, para a nossa química quântica, essas correspondências entre o momento linear e o momento angular. Para a época em que Niels Bohr, ele imagina o modelo dele, essas correspondências entre momento linear e momento angular eram muito bem estabelecidas, porque foram estabelecidas por Newton lá em 1600 e alguma coisa. Então, isso já se sabe lá desde Newton, né? Desde os princípios da física clássica. Tá? Então, isso já era muito bem estabelecido para Niels Bohr na época, assim como é muito bem estabelecido para a gente hoje. O que é importante vocês entenderem, que é o raciocínio que Bohr tem, é o seguinte: eu vou tentar fazer essa órbita completa aqui, tá? Muito mal e porcamente. O que é responsável, né? Vamos fazer essa pergunta. O que é responsável para que uma partícula esteja em uma órbita em torno de um ponto fixo? Ela tem que ter um momento angular. Ela tem que ter um momento angular, e esse momento angular é ocasionado justamente pelo quê? Aceleração velocidade. Alguém falou aceleração o quê? Centrípeta. Centrípeta. Então, olha só, essa partícula em movimento circular, ela, ao atingir uma certa aceleração, a tendência é que esse movimento faça com que ela saia da sua trajetória circular, não é isso? Sim. Correto? Então, eu tenho uma força natural dela sair da sua trajetória. Para ela manter essa trajetória circular, tem que existir uma força que
atraia essa partícula ao centro fixo, correto? Correto. Sim. Força centrípeta, força centrífuga, isso para objetos macroscópicos em um movimento circular em torno de um ponto fixo. Isso era muito bem também conhecido, estabelecido naquela época, e eu tenho quase certeza que vocês devem ter feito exercício de física clássica disso, não foi? Muitas vezes. E eu tenho quase certeza que vocês adoraram fazer esses exercícios. Que vocês, assim, que vocês eram apaixonados por isso, e tão apaixonados que o desejo de vocês era chegar hoje, a expectativa era chegar hoje em física, em química quântica, e aprender isso de novo em quântica, né? Rever esse conhecimento. O quão vocês estavam ansiosos, não? Agora você já Demais. está superado. Mas antes. Pois é. Então, vamos superar todos os traumas de física e de cálculo, tá? Que passaram e que, de repente, passaram até por mais de uma vez, né? Tá? Vamos esquecer esses traumas e vamos tentar unir, né, esforços aqui para a gente gostar disso, né? Porque é essencial, olha só o quanto é importante para a química e quanto é importante para a quântica. O que Bohr vai imaginar é justamente isso, né? Então, se eu tenho um núcleo massivo e com uma carga positiva, e o elétron de carga negativa em uma órbita circular, na ideia dele, em torno desse núcleo, essa força de atração elétron-núcleo, que também pela física clássica era conhecida, né, a força de Coulomb. Estão vendo aí na tela eu destacar aqui no roteiro? Sim. Uhum. É a força de atração, né, do próton e do elétron. Então, é essa força F, que é responsável, então ela deve se igualar a mv ao quadrado sobre r. Tá? Então, F igual a mv ao quadrado sobre r. Como eu conheço essa força de Coulomb, eu igualo essas relações, e foi isso que Bohr fez, né? Onde, no caso aqui, esse ε0 é a permissividade no vácuo e igual a uma constante, né? Coulombs por Newton metro quadrado. Então, o que Bohr pensou foi um pensamento clássico. Até agora não tem nada de quântica, né? De fato, ele está pensando de forma clássica. E aí, pensando de forma clássica, ele, para garantir, porque se você pensa de forma clássica, conforme essa partícula, né, em movimento circular é acelerada, vai chegar um momento, e a física clássica explicava isso, que essa partícula vai sair da sua trajetória, né? Correto? Imagina, é como se você prendesse lá uma pedra num barbante super fino e girasse ele e fosse acelerando, chega uma hora que a força de sair, né, a partícula é maior, então isso se desprende e isso vai embora. Ou então, se a força atrativa é maior, isso vai ter uma órbita circular em espiral até que essa partícula vai se colidir, né, e colapsar com o núcleo. As duas coisas podem acontecer. Entenderam? Sim. Sim. Pensando classicamente, as duas coisas podem acontecer. Ou a partícula se colapsa, ou ela vai embora, né? Mas a observação experimental dizia o quê? Havia colapso? Não. Não. Ainda bem, né? Porque senão a gente estava aqui hoje. Não estaríamos aqui. A partícula, ela se despreende, desintegra, ela sai de órbita?
Também não. Também não. Isso é dado experimental, você observa, né? A matéria tem estabilidade a uma temperatura, né? As coisas são estáveis, as coisas se comportam de forma muito estável, incrível, né? Então, significava então que esse tal elétron em órbita em torno do núcleo, ele tinha que manter uma órbita muito bem definida. Concordam? Sim. Sim. Perfeito. Legal. E aí o que Bohr vai pensar é justamente aquela tal quantização de Planck. Tá? A tal ideia que ele teve. Porque, então, ele propõe que órbitas quantizadas de momento angular em torno do núcleo são justamente responsáveis por essa estabilidade do modelo atômico. Ou seja, o momento angular, né, mvr, aqui a massa do elétron, né, deveria ser quantizado, ou seja, deveria ser igual a um n. Lembra qual é a relação de Planck? N H o quê? Ni, NH-ni. O que é ni? frequência, Frequência. O que é frequência? ciclos por segundo, por tempo. E aí, no caso, esse ciclo é sempre de 2π, não é isso? Por isso que NH sobre 2π. Porque você imagina um ciclo completo, né, uma órbita completa. Como N é justamente o número inteiro, 1, 2 e assim por diante, ele, né, faz uso de uma notação de que H sobre esse 2π é o que ele chama de H barra, ou seja, a constante de Planck sobre 2π, tá? E aí, ao resolver a equação acima, agora, para V, nós vamos ter, ou seja, isolando V aqui na equação acima, tá? Nós vamos ter que NH barra sobre MER será V, tá? E aí, substituindo agora na equação aqui, ó, acima, o V, estão vendo? Nós vamos ter que R, isolando R, vai ser igual a 4πε0 H barra ao quadrado, N ao quadrado sobre ME e a carga ao quadrado. Para N igual a 1, 2 e assim por diante. Esse R para N igual a 1 vai definir justamente o que a gente conhece hoje como raio de Bohr. Ou seja, o raio da tal órbita de um elétron em torno do núcleo. No caso específico, seria um elétron em torno de um núcleo, o átomo de hidrogênio. Entenderam? Sim. Tá? Continuando o raciocínio de Bohr, a energia potencial, ou seja, a energia de atração eletronúcleo, né, é dada por essa relação aqui. E a energia cinética, a energia, aliás, total, tá? Portanto, para o átomo de hidrogênio, a energia total, o que é energia total? Energia total é igual, né, energia cinética mais energia potencial. Em que energia potencial eu estou chamando aqui desse V. Tá? Então, é o que nós temos aqui embaixo. A energia total vai ser energia cinética mais energia potencial. Bem, se nós resolvermos, né, essa equação aqui acima, né, isolando o que é constante e tal, nós vamos chegar a essa relação de menos E ao quadrado 8πε0r. Mas o que é o R? O que é o R? É o raio da órbita que o elétron faz em torno do núcleo, correto?
Ora, ele definiu R a partir daquela hipótese de que o momento angular é quantizado, ele chega ao valor de R, aqui acima, na relação. Então, se nós tomarmos esse valor de R aqui, ó, acima, e substituirmos R nessa equação da energia total, tá? Manipulando essa equação aqui, nós chegamos à energia agora total dependente dos números inteiros 1, 2, que significariam, portanto, esses níveis de energia das órbitas do elétron em torno do núcleo positivo. Como a massa do elétron é conhecida, né, era conhecida já na época, a constante de Planck, né, uma constante conhecida, epsilon conhecido, a carga do elétron também conhecido, substituindo para n igual a 1, nós vamos ter a energia, que seria a energia do primeiro nível, ou do estado fundamental do elétron em torno do núcleo. E assim por diante, N2, 3 seriam os estados excitados dos elétrons em níveis de energia maiores e quantizados, definidos, e Bohr, pensando classicamente, chega a essa formulação e os resultados a gente vai falar agora, voltando lá no slide. Entenderam o raciocínio, como ele chega na relação dele? Sim. Já tinham feito esse raciocínio antes, chegado nessa relação antes da maneira como eu mostrei para vocês aqui? Tem um vídeo no YouTube de um professor do Antônio Frenz que ele ensina a fazer isso. Ele Legal. Bacana, Caio. Você já tinha visto por curiosidade sua ou numa disciplina? Não, é em Química Geral. Ah, bacana, legal. Então você tem uma ótima memória, você lembrou de Química Geral. Não, então, olha só, não é bem assim, né, que você mostrou essas fórmulas todas, aí eu já lembrei do vídeo dele, porque... Que legal. Não, eu tô super feliz e contente, isso é legal pra caramba. Antônio Florencio, não sei se você conhece. Sim, meu amigo, Antônio Florencio é um amigão meu, foi aluno da UF, sabiam? Sim, ele dá aula no IF hoje. Isso, o Antônio Florencio é gente boa demais, excelente professor, muito bom. Muito legal. Mas aí você assistiu o vídeo na época quando você fez a Química Geral, ou depois? Ah, na época. Eu já tem tempo. Mas tá lá, para qualquer um ver, a qualquer hora, muito bom. Sim, sim, excelente, muito bom mesmo. Excelente lembrança, viu? Muito bom. Algum outro aluno já tinha assistido os vídeos do Antônio Florencio? Sim, mas eu não lembro muito, não. Eu assisti uma vez de orbital molecular dele. Teoria do orbital molecular. Eu já assisti outros vídeos também, inclusive da fisicoquímica. Muito legal. Os vídeos são excelentes, as aulas dele são excelentes. Ele foi o idealizador, né, fundador da Universidade da Química. Eu acho que foi lá que vocês viram o vídeo, não foi? Foi. Isso mesmo. Isso. Muito legal. Uma Bacana. série de modelos da... Não ouvi, cortou para mim, desculpa. Esse vídeo tá na série, porque são playlists, né? Tem uma playlist que é a série Modelos Atômicos. Ah, beleza, legal. Eu conheço também. Muito legal. Ele é gente boa pra caramba. Não sei se você conhece ele pessoalmente, mas ele é muito gente boa. Eu ia fazer PIBID com ele, mas não rolou. Mas fui lá conhecer ele, ele é muito bacana. Olha só, eu vou voltar agora lá no slide para a gente fechar o raciocínio. Ele hoje é famoso no Brasil inteiro, né?
Ele comemorou agora recentemente mais de 100 mil inscritos, ou seja, ele está rico. 100 mil, ele ganhou a plaquinha do YouTube. Ele tá rico, né? Hoje em dia, ser professor, por exemplo, do IEFES lá para ele é troco. Vocês estão vendo a minha tela agora, de novo, o slide? Aham. Sim. Mas é verdade, Beatriz, viu? Ele deve estar rico, ganhando muito bem, né? Porque quando você atinge esses percentuais, por exemplo, no YouTube, né? Por isso que tem os YouTubers, né? Dependem dessa divulgação. A partir de um certo número lá, você começa a receber por propaganda, né? E aí são valores realmente grandes, assim, né? Ele deve ter um salário, acho que bem maior. A fonte, né, deve ser bem maior pelo YouTube do que ele ganha como salário de professor, né? Vou contar uma historinha para vocês. Vai, pode falar. Mas ele tem também cursos. Ele tem cursos online. Eu até fiz um curso dele de Química Geral, que já é um curso pago, né? É a parte. Vale muito a pena. Eu fiz para Físico-Química. Ajudou demais. Sim, você paga os cursos como pacotes. Então, além de ele receber pelo YouTube, pela propaganda, ele também recebe pelo curso, né? Ele compra o pacote, paga e aí ele recebe por isso, né? Então, assim, muito, muito legal. Super indico, viu? E são aulas realmente muito boas. E aí, contando uma historinha rápida aqui de ser youtuber, né? Esses dias eu perguntei pro meu filho de 8 anos. Eles jogam videogame, né, meus filhos e tal. Perguntei o que ele queria, o que ele imaginava, né, que ele queria fazer, sei lá, no futuro e tal. Ele falou que quer ser youtuber. Né, ele fica acompanhando lá os caras que ensinam a jogar os videogames e tal, os jogos, e ele acha mó barato, né? Incrível como as crianças são. Assim, hoje em dia, com os gadgets e com os smartphones e tal, acompanham, né, esses youtubers. Muitos deles são famosos para as crianças, né? E voltando então aqui, vocês estão vendo o meu slide passar ou não? Aham. Sim. Ele está passando, né? Então eu estou no slide correto? Ok, pessoal? Então, só fechando o raciocínio da historinha, vocês estão vendo aqui onde nós estávamos, né? No prelúdio aqui. Com o Rutherford e o Thomson, né? Isso. E aí o que Bohr vai fazer justamente é essa relação da quantização e vai chegar naquela equação que eu falei, que eu mostrei a vocês, da energia, tá? E essa energia corresponderia justamente aqui a essa primeiro nível de energia. Quando N é igual a 2, eu teria o segundo nível de energia, o primeiro nível aqui o segundo nível. Quando N igual a 3, um terceiro nível de energia, e com essa equação, portanto, ele consegue chegar a essas energias para cada uma dessas, novamente, né, órbitas clássicas, entre aspas aqui, para ficar claro que esse era o pensamento de Bohr, e esse pensamento, na visão dele era clássica, de que fosse, inclusive, circular, mas o que é interessante, que mesmo vocês verão mais à frente, não estando completamente correto, né, ele vai, então, explicar aquele espectro né, de emissão, lembram, do átomo de hidrogênio para as séries de Balmer, Paschen, Lyman, ou seja, para aquelas séries em que antes Rydberg tinha generalizado na equação que vimos na segunda-feira, ele vai justamente comprovar, tá, por essas relações, esses gaps, né, esses deltas de energia, essas transições eletrônicas, correspondendo a essa emissão do fóton para cada uma dessas transições
batendo com os resultados experimentais, ou seja, partindo de um modelo e de uma ideia totalmente clássica, a eficácia do modelo dele e a importância da publicação que ele tem em 1913 é justamente no sentido de que isso concordava com os dados experimentais que vimos na aula anterior relacionada ao espectro atômico do hidrogênio. Tá claro para vocês isso? Aham. Tá sim. Perfeito. E por que eu disse que a ideia dele não estava completamente correta? Não tá correto. Esse é um modelo atômico correto? Não existe correto. Para era o mais próximo do que se podia explicar. E o modelo dele, o que tem de errado? Ao modelo hoje aceito, ao modelo mais aceito, mais bem aceito hoje? Não são órbitas. Não é circular. Não é circular. Ou seja, estas tais órbitas, né, o movimento do elétron em torno do núcleo, na verdade não são circulares e não são órbitas pensadas e imaginadas como Bohr havia deduzido no seu modelo. Tá claro isso para todo mundo ou só para o Caio? Foi o Caio que respondeu, não foi? Eu. Isso, Caio. E para os outros colegas, isso está muito claro, pessoal? Sim, professor. Perfeito. E aí agora eu vou quebrar um baita de um paradigma nessa aula de hoje e vou chocar todos vocês. E aproveitar o gancho da Beatriz Chaves, que escreveu assim no chat. São regiões com maior probabilidade de encontrar o elétron. E aí eu vou quebrar um paradigma que é o seguinte. Lembram que eu perguntei para vocês, lá no início do curso, no formulário, o que era orbital? Lembro. Aham. E eu li as respostas e todas elas estavam em acordo com a minha expectativa. Mas qual era a minha expectativa? Era que vocês respondessem mais ou menos o que responderam, vocês devem lembrar, do que seria orbital, e muitos, acho que a grande maioria de vocês, agora eu não vou lembrar exatamente o número, mas grande maioria, disse que orbital é a região do espaço com maior probabilidade de encontrar o elétron. Não foi isso? Foi. Sim, sim. E se eu disser para vocês que está errado? O Antônio Florencio também fez um vídeo falando disso. Legal. E o que o Antônio fala? Ele falou que orbital é uma função de onda que descreve algumas características do elétron. Não lembro se foi com essas palavras que ele falou, mas é uma função de onda. Exatamente, Caio. Fica só com essa definição sua aí agora. Exatamente isso. Né? Eu sabia que ele teria respondido correto. Eu perguntei para confirmar, ou seja, orbital é uma função de onda. É uma função de onda de um único elétron. Ou seja, é a função de onda do átomo de hidrogênio monoeletrônico. Né? E por que muitos têm essa ideia errada de que orbital é a região do espaço? Olha, eu acredito que é porque geralmente a gente aprende o orbital já sendo apresentado o modelinho, né, o formato dele. Se o orbital S é uma esfera, se é um orbital P um duplo alter, então a gente fica com essa ideia na cabeça, que o elétron ocupa aquele espaço. Em algum ponto, dentro daquela figura, daquela imagem, o elétron vai estar.
Então eu acredito que seja isso. A gente fica com essa ideia de que a probabilidade do elétron estar por ali. O orbital representa isso. Uhum. Uhum. E vocês sabiam que os livros também erram nessa definição? Pode responder no chat se quiserem. Acho que sim, porque a maioria dos livros, pelo menos do ensino médio, alguns da graduação também, dão essa definição, né? Eu acredito que talvez... Eu acredito que do ensino médio, acho que todos erram, né? Todos erram, acho que talvez do ensino médio, em especial os que são traduzidos para a nossa língua. Eu queria tocar nesse assunto, porque aqui é um rompimento de paradigma. Mais uma vez, é uma prova legal, e uma testemunha aqui do Caio, do qual as aulas do Florencio, do Antônio Florencio, são realmente muito boas e devem ser assistidas por todos vocês. Porque, assim, infelizmente, né, a gente tem uma propagação dessa ideia errada, e o aluno chega, infelizmente, no final do curso, ainda com essa ideia errada. De repente, porque o Caio explicou muito bem, né, às vezes é uma má compreensão mesmo do aluno de fazer esse link do orbital com a imagem, muitas vezes também porque o livro explica errado, tá? E também muitas vezes que isso, às vezes, também pode ter sido lá atrás ensinado de uma forma não correta, não coerente. Mas é uma coisa corriqueira, que muitos cometem ainda esse erro até hoje. E a gente tem vários artigos científicos que debatem isso do ponto de vista conceitual na química, né? Mas eu queria quebrar esse paradigma aqui, e até estou acompanhando aqui os comentários no chat, a Beatriz deu um ha, a Thaisa também. Esse ha foi no sentido assim de que deu um nó na cabeça, caiu a ficha, enfim, queria ter a opinião de vocês, o feedback. Não, então, eu ri foi porque a Natália e o Jones falaram, não estou preparado para isso, nem vou dormir hoje, porque você foi falando, né, foi criando aquele mistério de como a gente estava errada, e por isso que eu ri. Calma, vocês não vão ter pesadelos com isso, viu? Mas é bacana porque o Caio já trouxe um testemunho de que ele já tinha ouvido isso, né? E, Caio, você respondeu, eu não sei se, eu não estou lembrando agora, Caio, o que você respondeu lá no formulário, eu espero que você tenha respondido certo, então, viu? E não ter cometido erro na definição do orbital. Eu me olhando que eu escrevi que era uma função e alguma coisa a mais. Exato. Então, assim, esse é um grande paradigma que tem como conceito que vocês tinham até então, que é aí que entra a transição dessa quântica de Bohr, até onde Bohr foi, para a quântica moderna, quântica que a gente vai começar a falar dela nas próximas aulas, né? E aí quebra um pouco esse paradigma e vai ficar bem claro para vocês lá na frente. Mas eu queria adiantar isso para vocês aqui e deixar bem claro de que, historicamente, quer dizer, lá na época, o primeiro cientista que lançou a definição orbital foi Robert Millikan. Foi o cara que introduziu esse conceito de orbital, mas ele introduziu esse conceito de orbital inspirado nessas tais, digamos, entre aspas, órbitas que uma partícula faz em torno de um centro fixo. Daí as órbitas, essa, digamos, analogia com as tais órbitas dos planetas, meramente assim, ilustrativa, viu? Mas que não tem a ver com também a tal órbita, na verdade, mas orbital, só deriva o nome disso, mas, na verdade, o orbital é nada mais, nada menos do que a solução da equação de Schrödinger, é uma função de onda. Tá? Essas figuras ilustrativas que a gente acaba fazendo analogia com o orbital, né, a gente chama lá de orbital 1s, 2s, etc., que vocês vão entender detalhadamente mais à frente, são, na verdade, densidade de probabilidade, tá? Então não são exatamente
a função de onda, o orbital, mas quando nós multiplicamos isso, né, por um volume e por uma probabilidade, nós temos a densidade de probabilidade, e aí sim, essa função é que vai ser a densidade de probabilidade, e não orbital é a densidade de probabilidade. Tá claro para todos vocês agora? Isso vai ficar mais claro ainda à frente, mas eu queria adiantar esse assunto a todos. Sim, ficou claro sim. A Beatriz fez uma pergunta. Qual é a relação dessa função de onda, que é o orbital, com o elétron? Ótima pergunta, viu, Beatriz? E é a pergunta que a gente vai responder nas próximas aulas. Então eu não vou respondê-la hoje. Hoje eu quero deixar bem claro para vocês isso, e eu responderei para vocês, tá, nos próximos capítulos. A gente já está até aqui, hoje eu falei bastante, a gente adentrou aí no horário. Eu sempre gosto de terminar um tempo antes, para vocês terem a parte assíncrona de ler, de fazer as atividades. E aí eu queria finalizar com um exercício, para a gente só concluir aqui essa questão, tá? Da nossa aula de hoje, com um exercício, e vocês aí teriam, o exercício é relativo à aula de segunda-feira, tá? Quem não teve na aula de segunda-feira, dá uma lembrada aí, mas eu não queria deixar, né, fechar a aula sem a prática desse exercício, porque eu fiz esse planejamento, eu acho importante a gente fechar com isso. Eu falei com vocês, só recapitulando, nós teremos uma lista que vai ser divulgada aí nos próximos dias e horas, estou quase fechando ela, e aí eu vou subir essa lista lá na plataforma e deixar ela aí umas 2 semanas para vocês resolverem. Vocês vão ter bastante tempo para resolverem. Tá? Então, podem fazer rapidinho, esse exercício é rápido, bobo, simples, bem tranquilo, só como fixação mesmo do conhecimento que a gente tem. Então vocês viram aqui que Bohr ele define, né, o espectro atômico do hidrogênio de forma teórica, né? Essa equação vai ser muito citada e usada nas próximas aulas. Esse é o artigo, né, que ele publica, tá? E que está disponível para vocês lá como material auxiliar. E o exercício é relativo, então, à nossa aula de segunda-feira. Qual que é o exercício? As primeiras 4 séries de linhas para o espectro atômico, né, estão aqui definidas na tabela. Então, nós temos lá de Lyman, Bauman e Ripachin. O que muda é exatamente o N2 e o N1, e as regiões do espectro, né? Eu peço para você calcular o comprimento de onda da segunda linha da série de Paschen, né? E mostrar que esta linha cai no infravermelho próximo, ou seja, na região do infravermelho próximo do visível. Podem tentar fazer, sem olhar a solução? Professor, o microfone está ligado. Eu deixei de propósito a musiquinha de fundo. O que vocês acham para fazer o exercício? Ah, tá. Eu achei que fosse WhatsApp. Eu deixei de propósito, Caio. Por mim pode deixar. Achei diferente. Aham, por mim também.
Para dar uma inspiração para vocês. E aí, já resolveram? Calma aí, professor. Fui procurar a fórmula ainda. E aí, chegaram, pessoal? O resultado? Professor, fiquei com uma dúvida. Quando você diz segunda linha, seria esse número 5? N igual a 5? Oi? Quando você diz segunda linha da série, é esse N igual a 5? Exatamente. Olha só. A primeira linha da série vai ser a transição relativa ao primeiro estado excitado da série,
ao primeiro estado fundamental. No caso da série de Lyman, estão vendo que N1 é igual a 1. A primeira linha seria a transição do 2 para o 1, correto? A do Balmer seria do 3 para o 2. E a do Paschen seria do 4 para o 3. Essa primeira, né? E aí, respectivamente, a segunda, a terceira, a quarta e assim por diante, são as transições subsequentes. No caso de Paschen, seria a transição do nível 5, N2 igual a 5, para N1 igual a 3. Ok? Ok. A relação, olha só, deixa eu compartilhar um negócio super legal aqui com vocês. Já ia lá pro coisa. Deixa eu compartilhar com vocês aqui, olha, um link super bacana, tá? E aí vocês podem guardar isso, né, em conversões. Opa, o João chegou no resultado correto, viu, pessoal? Olha, esse link, Thaisa, ele é um link de conversão de unidades, né? É super importante vocês acessarem sempre. Nanômetro, por exemplo, para centímetro a menos 1, joules para eletronvolts, tem tudo lá, tá? Então, para você saber centímetro a menos 1 para nanômetro, você tem que lembrar que o nanômetro vai ser 10 a menos 9 metros, aí você faz uma análise dimensional, 10 a menos 9 metros, quantos centímetros tem um metro? 100 centímetros. E aí você vai chegar na relação em centímetro a menos 1. Tá? Essa é a dica, viu, Thaisa? Mas eu estou vendo aqui que o João chegou ao valor correto, eu estou compartilhando o link aqui abaixo com vocês para acessarem essas conversões. Como são 9 horas e 42, vamos à solução. Estão vendo aí na tela eu mudando de página com a solução? Estão vendo? Estão todos acompanhando? Sim. Perfeito. Olha só. A equação, a relação, né, do número de onda, tá, dava a constante de Rydberg vezes, né, a diferença entre 1 sobre N1 ao quadrado menos 1 sobre N2 ao quadrado, isso em centímetro a menos 1, na equação de segunda-feira eu mostrei para vocês. Como eu respondi agora há pouco para Juliana, opa, travou aqui a minha tela, como eu respondi há pouco para Juliana, a primeira linha na série de Paschen seria a transição de 4 para 3, ou seja, N1 igual a 3, N2 igual a 4. A segunda linha na série está relacionada à transição N2 igual a 5, N1 igual a 3. Então, nós vamos substituir aqui 3 e 5 na relação, dá aproximadamente algo em torno de 0,0711, tá? Que multiplicado pela constante de Rydberg vai dar 7.799 centímetros a menos 1. Ora, isso é o número de onda. Nós aprendemos na aula passada que número de onda é o inverso do comprimento de onda, ou seja, o comprimento de onda, ele então vai ser igual a 1 sobre esse valor, e vai nos dar 1,282 vezes 10 a menos 4 centímetro a menos 1. Que convertendo para nanômetros, dá 1.282 nanômetros, que é o valor que o João Henrique publicou aqui no chat. Esse valor, se a gente for um pouco além e convertermos em energia em eletronvolts, vai nos dar o valor de 0,967 eletronvolts. Lembra da tabela do espectro eletromagnético que eu mostrei logo no primeiro slide da aula de hoje? Eu estou dando um zoom nele aqui do lado, tá vendo? Essas energias são as energias em eletronvolts. Aqui está o infravermelho, né? Aqui está em torno de 10 a menos 1. Pra gente, professor, desculpa. Oi? Eu acho que a
diminuir um pouco o zoom. Diminui um pouquinho o zoom, acho que aparece. Não tá aparecendo para vocês, é? O espectro não. A última parte tá Não. cortada, só aparece até 1282 nanômetros, aí o resto a gente não consegue ver. Ah, é sério? Peraí, então. Então é na minha apresentação, eu compartilhei, então. Deixa eu voltar aqui. Ah. Então vocês estavam vendo outro slide, na verdade, meninos. Peraí. Eu tive que mudar aqui, tá bom? Tirar a apresentação e voltar aqui para o que é correto. Veja se agora vai dar para vocês verem certinho. Agora foi. Sim. Vocês estão vendo a mãozinha aqui mexendo? Aham. Sim. Perfeito. Legal, obrigado. Então, olha só, agora está visível o espectro, né? Vocês estão vendo os valores. Sim. A energia que nós obtivemos, se convertermos esse valor em energia, dá algo muito próximo de 1 eletronvolts, né? Dá 0,96 eletronvolts, 67 eletronvolts. E observem aqui no espectro, olha, a região do infravermelho, aqui a região do visível, que pega algo muito próximo ali de 1 eletronvolts, né? Um pouco depois de 1 eletronvolts. Então, nós estamos exatamente na região do infravermelho, próximo do visível, né? Por isso que é chamado de infravermelho próximo. Ou seja, essa é exatamente a linha correspondente ao que nós havíamos, que Paschen havia medido, e a gente conseguiu acessar aqui no exercício. Ficou claro, não ficou? Ficou. Perfeito. Então, o que é importante para vocês resolverem os exercícios, né? A primeira coisa importante é que vocês tenham sempre essas relações e tabelas de conversão de unidades à mão. Eu estou compartilhando com vocês aqui no chat um link super útil, que você pode fazer essas conversões ali automático, colocar o valor e ele te dá. Logicamente que aquelas tabelas de unidades que eu disponibilizei para vocês lá na plataforma do Classroom também é útil, vocês podem fazer uso dela. E também o que é importante é a interpretação, muitas vezes, do valor que você consegue chegar. Ok, nós resolvemos o exercício, chegamos nesse número, né? Do ponto de vista agora de interpretar, entender, esse valor é um valor que poderia, digamos, essa transição, né, essa emissão de energia pela transição devido a esse fóton emitido, poderia ocasionar algum problema de afetar nossas células? Aconteceria alguma coisa nesse sentido? Não. É só 10, né? Eletronvolts. 10 não, 1. É menos de 1 eletronvolts. Não, então, para afetar a partir de 10, não é? Eu acho. Para afetar, você tem que ter uma energia já na região do ultravioleta, ou seja, acima lá de 5 eletronvolts, 9, 10 eletronvolts, você já começa a ter alguma consequência. Mas nessa região aí de 1 eletronvolts, isso aí não vai... mas é útil para várias outras coisas, como a gente começou a conversar lá atrás, no início do curso, né? É uma energia que você pode acessar, né? Várias medidas espectroscópicas no infravermelho caracterizam movimentos vibracionais das moléculas, né? Deformação angular, caracterizam, né, a matéria do ponto de vista de espectroscopia no infravermelho próximo, ou seja, tem uma série de utilidades muito, muito importantes e aplicações na química e na engenharia de materiais e na física. Perfeito, então, galera? É isso. Eu tinha isso para falar. Alguém tem pergunta, dúvidas? Queria compartilhar com vocês aqui na câmera. Olha que legal que meu filho fez para mim. Estão vendo aí? Sim, sim. Legal, né? Show de bola, super legal. Ele me deu isso aqui de presente hoje de manhã, quando ele estava tendo aula.
Bom, eu fiquei muito mais animado, muito mais feliz com a relação que a gente construiu hoje na aula. As coisas estão se ajustando. Foi bacana estar com vocês aqui. Eu desejo uma ótima noite, ótimo descanso. Está super tarde já. Desculpa por ter passado do horário, não era a minha intenção essa. Mas estava legal a conversa, a gente passou esse tempo aqui. Ótimo resto de semana para todos vocês. Bom final de semana, até segunda, tá bem? Até mais. Obrigado. Obrigada, até mais. Boa Obrigada, noite. pessoal. Boa noite. Bom final de semana. Valeu.